Muitas emendas e um soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Se não é mais um episódio do estupendo podcast. Nós somos podcasters. Pô, tu és um dos maiores podcasters deste país, não é? Dos mais profícuos, pelo menos. Se isso for um critério, então posso dizer que sou do mundo. Sim. Com humildade, dizendo com humildade. Com humildade vos digo que sou o maior podcaster do mundo. Se calhar há um ranking. Tu tens quantos? Nem vou dizer para não ficar É para não mal. me estar aqui a armar em boa. Estavas tão farto que me chamaste para fazer um, não é? Tá assim. O que é que faz falta à minha vida? Faz um podcast. É que até eu já tenho dificuldades em gerir a minha agenda sem nada de especial. Imagino que queres gerir. Às vezes acontece qualquer coisa, pronto, desaba tudo e anda aqui tudo enrolado. Se Mas, esse for um isto agora- critério, Isto agora parece uma entrevista, mas eu tenho imensa curiosidade sobre isto tudo. Que é, como é que tu, por exemplo, tens uma ideia, tu sabes logo para qual é que é? Quer dizer, alguns são muito específicos, não é? Que só são sobre livros, ou são sobre aquele das histórias infantis, são muito concretos, não é? São coisas muito esse aí, o Lobo Mau, há alguns que eu tenho agora que quero que a periodicidade seja um por mês. Que parece uma coisa que me dá tempo, só que depois tem tudo o resto e às tantas vezes parece que nunca chega. Mas esse aí é pegar num conto, numa fábula, num daqueles livros mais conhecidos, ou dos Irmãos Grimm ou do Anderson. Eu estou a começar num e por aí, já passei algumas que não me interessam muito. Ler aquilo, juntar vários pontos de vista, até agora tem sido isso. Ou seja, a mecânica é essa, só que dá-me um trabalho do caraças. Houve num qualquer que eu fiz para aí 7 pontos de vista. Tenho que estar a pensar, bom, como é que é esta história para um corvo que estivesse que nem está na história? Ou seja, às tantas é só um trabalho. Tens que sim, tu estás a fazer covers de histórias infantis, não é? E uma que se calhar tinha 10 pontos de vista e depois não pus, já não valia a pena. Já não valia a pena porque depois tenho que estar a pensar em todos ao mesmo tempo para não se cruzarem, porque não vale a pena. Se eu digo num, não vou dizer noutro. A última que fiz era uma fábula pouco conhecida, a Margarida. Margarida, flor, e há uma parte em que é uma espécie de testemunho em que ela vai ao psicólogo. Ela era retratada como uma flor humilde. E enquanto tal, quando comparada com outras flores mais ilustres, e depois o destino que lhe sucedeu. E há uma parte, a posteriori, onde é um segmento em que ela iria para o psicólogo. Às tantas é só um exercício de escrita. Mas é bom. Já não ponho fichas em nada disso. Eu acho Também. que já fui mais esperançoso em relação a isso. Eu acho que, tendo em conta aquilo que eu vejo à minha volta, e resvalas sempre numa espécie de crítica que é tão distante do discurso atual, nem sequer te entendem. Tão diferente daquilo que se costuma dizer, há uma espécie de refrão positivo em relação a tudo. É um fenómeno muito engraçado quando, pensando em podcast, para isto ficar só no universo, às vezes parece dar uma abertura, sim, mas as coisas não é só foguetes. Parece que há uma abertura e de repente o convidado vai mais down, e pá, não era para isto. Ele faz um corte para outra coisa completamente qualquer, e assim, porra, o homem ou a mulher mostrou-se vulnerável e tu saltas logo para outra coisa, como se não fosse nada. Nós não sabemos mesmo lidar com nada já. Eu acho que está tudo interligado, foi o que temos vindo a falar aqui, mas isso faz parte daquela também coisa de já ninguém estar bem a conversar, não é? Eu trazia uma coisa no bolso e vou entrevistar este gajo, e este gajo começa a ir muito longe, eu tenho que voltar a trazer o público para a linguagem que é aceitável, que é uma linguagem, é folclore, não é? É mais folclore. Há uns podcasts que pretendem ser um pouco mais pretenciosos, no bom sentido do termo, tentar não ir nessa linguagem, mas depois com o passar do tempo, e então se forem, se conseguirem chegar a algum sítio onde conseguem fazer dinheiro com aquilo, parece que aí acaba mesmo, acaba por ir a um patamar em que
Eu não sei se é porque chega a mais pessoas, se é, eu não acredito que é interferência direta do dinheiro, ou seja, não é, olha, tens este dinheiro, mas tens de parar de fazer coisa e tens, acho que não é isso, acho que é acaba por haver uma uniformização por defeito, sem se pensar muito naquilo, é, olha, agora calma, tenho uma responsabilidade diferente, se calhar tenho que fazer aqui, não posso ir tanto para, já não podemos estar a Pois, diferenciar-nos mas pelo o próprio tom. exercício de pôres em causa é um exercício desgastante. Mesmo a pessoa tendencialmente mais criativa, e falando em termos muito simples, há um ponto que começa a ceder. Há um ponto que começa a ceder. Entrega-se a lugares comuns, como já reuniu o público, acha que já não tem nada a provar, estagna naquele tipo de linguajar e já não se põe em causa. E a conversa, mesmo, eu já nem estou a pensar naqueles podcasts em que escancaradamente não são nada, porque não é nada. Quero dar aqui outro lamiré de um ponto de vista que ficou no último episódio por dizer, porque também me parece marcante aqui de outro lado. Nem estou a pensar naqueles podcasts que pronto, não é nada no sentido em que se fizeres uma triagem de tudo o que foi dito, não aproveitas sequer uma frase. Nem é gramaticalmente bem construída, mesmo que fosses o pichador com menos critério, não aproveitas uma frase para pôr no muro. Não aproveitas. Mas, entretanto, há uma espécie de hipnose de quem faz e de quem recebe que aquilo é qualquer coisa. É uma espécie de conforto para ouvires enquanto fazes qualquer coisa ou para veres em segundo ecrã. Não é algo que te obrigue a estares em contacto com aquilo. No outro cenário em que podes dizer que é pretencioso ou até almeja qualquer coisa um nadinha mais profundo, mais uma vez, se incidires a crítica, percebes que não vão para além do lugar comum, só que é um lugar comum de universos um bocadinho mais exigentes. Há uma conversa agora recente, que eu ainda estou no início, mas acho que é paradigmática deste assunto. No Despolariza, acho que é o último episódio com um poeta. A primeira parte, 20, 30 minutos, aquilo é um vendaval de lugares comuns. Bate recordes. Já agora, para não seres exaustivo neste departamento, como é que se detecta que ninguém percebe nada de poesia e que nem sequer, ou melhor, não perceber é depois. Não quer dizer que eu sequer perceba, ou como muitos gostam logo de dizer, porque não gostam do espaço vazio, é para sentir. Agora toda a gente sente. Toda a gente sente. É tudo para sentir. É como uma grande chapada, não é? O tom para ler poesia não tem necessariamente de ser aquilo que muita gente usa. E isso só prova que o pessoal está a ler poesia como se estivesse no início do século passado. E a fazer poesia como se fosse há 500 anos. Entretanto, já apareceram milhares de formas de fazer poesia e, entretanto, há um gajo que faz uma rima e fica todo contente. Sim, mas vamos lá analisar os versos. Não está em nada. Não Estás a está em assumir nada. que é preciso, tu queres dizer aqui que é preciso ler para escrever, Roberto? É isto que tu vais adiantar aqui? Eu não sei onde é que eu vi isso, eu também já tinha essa sensação. Tenho aqui um lado para profeta e calho a acertar sempre, para a minha desgraça, porque não são profecias muito paradisíacas. Eu já não me recordo, isto calhou em conversa entre escritores, descreve-se muito em Portugal. Para aquilo que se lê, não faz sentido. Sim, isto se fosse estatística, não é? Se fosse aquele rácio entre leitura e escrita, isto dava aqui um número preocupante. Às tantas, já foi em vários podcasts, mas talvez no último, no Enterrados do Jardim, há aqui um detalhe. Nós estamos tão obcecados com os números que fazemos acreditamos que uma coisa é sinónima da outra. Está toda a gente louca, sobretudo nas feiras dos livros, comprou-se não sei quantos, sim, mas o comprar, do comprar ao ler, vai um salto muito grande. Nada garante, e eu suponho, porque sei de casos, tenho amigos que são alegados leitores, e compram livros como eu compro, e eu tenho muito mais comprados do que aqueles que li, apesar de ler muito. Conheço pessoas que, quem olha para as compras e pá, está aqui um Leitor Borges, soberbo. antes de ser cego, depois vai saber não ler nada. E eu acho que estamos a fazer fé, estamos a acreditar. Nós queremos acreditar com uma força desmedida Portugal está arrebentado de leitores. Pois é fácil perceber, porque de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, isso devia ficar visível na forma como escreves e na forma como falas. Cada um consegue fazer a sua transfusão mais fina, mais demorada, cada um tem a sua forma. Mas era expectável que isso reproduzisse. Na prosa, na forma de falar, não está tudo. Não há discursos novos.
Não há discursos novos na comédia. Depois casa com, por exemplo, aquilo que eu vi na SIC Notícias, faz-se uma entrevista ao Geirinhas, ele acha que aquilo é um exemplo de um gajo rebelde. Enquanto falas, vou procurar que eu gostava de ler. Acho que é bonito. E pego no Geirinhas para outro caso, que o Geirinhas foi ao 45 graus falar do Enterrados no Jardim, e o que lhe fez cócegas foi a raiva, e ele vê a raiva do Diogo Vaz Pinto como um fenómeno pirotécnico, como olha lá o coitadinho, ele não consegue perceber, e é muito engraçado. Mas faz sentido, eu fico feliz por isso. Sim, exatamente, mas isso revela, mesmo que eles queiram à força toda explorar as empatias, vocabulário da empatia, não conseguem chegar lá porque estão sempre de fora. Eles estão sempre de fora a ver essas coisas, não conseguem. E é por isso que eles não conseguem entender a raiva. Nunca foram humilhados, não é? Nunca foram ou humilhados da forma como a maioria dos portugueses são variações da cabecinha do Montenegro. É por isso que o Montenegro não percebe a greve. Uma greve? Porquê? Vamos respeitar o trabalho, respeitar, mas é... Mas depois é nestas figuras, como a do Geirinhas, onde nós apostamos as fichas Exatamente. para apertar com os políticos, não é? Para fazer o humor político. É aí que está o investimento nesse tipo de humoristas. Eu vou só encontrei aquilo que tu me tinhas mandado, que é, eu vou citar, que acho que é bonito, o que a SIC Notícias partilhou, que é: tínhamos de usar toda a roupa dos maristas, até as meias. Quando o professor chegava às meias, ele só mostrava a certa. Depois, quando ele passava, ele mostrava a outra. A turma ria-se. Isto já tem a relevância que tem, não é? Nós até tivemos de gerir aqui um tempinho, visto, fizemos aquele... Bem, que isto, eu não sei se isto é comédia, se é drama, não consigo perceber bem, mas assim, como tu dizes, assim que Notícias ter achado que isto era relevante, e agora pensa que se de toda a entrevista isto é o que sobressai. Isto é um postal, não é? Aqui está aqui um postal. Isto foi o melhor, não é? É que até o Ronaldo conseguiu mais tiradas interessantes, não é? Portanto, este jovem não tinha... O ato de rebeldia dele era este. Quando o André Ventura diz que há humoristas do regime, não é que eu não entenda o que é que ele quer levar a coisa para outro sítio, que é o regime não lhe interessa. Mas a mim, o que me faz confusão é o contrário. A mim o regime interessa, e eu acho que os humoristas que são levados a fazer humor sobre a sociedade atual, que são levados, ou seja, que têm um maior foco, são interessantes para manter o regime como ele está, ou seja, o regime vigente e as posições como estão, e até depois a ver se eu consigo dizer qualquer coisa que até me pode levar a determinado sítio ali dentro. E esse não é o papel do humorista. Chegamos ao ponto, e não só de humoristas como de músicos, o meu amigo Carlos há uns tempos dizia: não há nada mais interessante do que saber que o Kendrick Lamar está em Belém neste momento e há milhares de brancos a gritar: they not like us, they not like us. Está aqui qualquer coisa, não está? Está aqui. Porque eu penso que esta amálgama de não pensamento, não é? Que depois há de ser potenciada por ferramentas que estão ao nosso dispor a um cliquezinho de distância, eu tenho todas as respostas, não fixo nenhuma, não contradigo nada, não confronto uma ideia, faz lembrar aquela, de repente o Chicão é a nossa referência maior do centro-direita em Portugal, não é? Que o Chicão até diz aquela frase para o Ventura, não é? Que agora voltou a ficar voltou a ser muito partilhada, que é já não lembro exatamente a expressão que é engraçada que ele usa, mas é que não se encontra uma ideia dentro daquela cabeça, não é? Ele usa a terminologia de como ultrapassa, não é? A linguagem da Golgan que eu depois não domino e depois não fixei, mas para já é um sinal dos tempos quando ele começa a ser uma referência. Chicão começa a ser uma referência para malta moderada à direita e malta moderada à esquerda. Isto torna-se de repente... Eu não quero ir para o lado que muitos humoristas gostam, que é separar o humor da política. Eu parece-me cada vez, apesar de não ter conseguido fazer bem, e nem sei se era possível fazer, parece-me que o gajo, sem querer ou querendo, que teve melhor durante algum tempo, e mesmo esse está a ir para o outro lado agora, era o Diogo Faro. O Diogo Faro, apesar de ter falhado muito porque ou faltava arcabouço em algumas ideias, ou ele era o único que manifestava um certo mal-estar. O melhor livro, quanto a mim, do Freud, O Mal-Estar na Civilização. Há aqui um mal-estar e parece que está tudo bem. Está tudo à beira de estalar. A verdade é que está à beira de estalar. Para quem? É que eu acho que é importante lermos o contexto em que estes humoristas... E às vezes nós falamos de humoristas, não estou a falar dos nossos
Sim, sim. colegas que trabalham o dia todo e depois à noite vão para um bar e fazem o que é possível dentro dos... Sim, sim. Mas quem vive disto? Não é só agora que já vem de um lugar privilegiado, vem de um lugar privilegiado há muito tempo. E esse lugar privilegiado é o mesmo lugar onde estão as pessoas que também nos governam. Não há propriamente um choque aí, não há um rasgar, não há... E até o próprio Faro muitas vezes foi acusado de defender uma causa da qual não sofria, não é? Como se tu tivesses que passar pelas coisas para teres um bocadinho Exatamente. de noção da realidade, não é? Mas do lado dos outros, e ele foi sempre tido quase como o bobo da corte de todos os humoristas. Nós precisávamos às vezes era de que houvesse humoristas que se posicionassem politicamente e que fizessem alguma coisa, não é? Matou-se o Quadros e a verdade é que não há mais nada. Não sei se passou ao lado de muita gente. Um episódio que me parece interessante nos últimos tempos no que diz respeito ao universo de humoristas foi a conversa que o Diogo Faro teve com a Joana Gama no podcast da Joana Gama, em que ele incidiu muito sobre isso. Segundo ele, está a fazer uma espécie de higienização do discurso no sentido de ficar mais meigo, ou seja, ele que era o único que está a cair na piscina dos inanes, e ele muitas vezes quando voltava outra vez à antiga persona, ou seja, ele no fundo recalcou aquilo que é para servir, porque ele deu-se conta que não dá para ser, não dá. Para fins práticos, aquilo que ele queria ser não dá para ser. Sim, não dá para ser sem uma represália enorme, não é? É que a represália não era só das pessoas que o seguiam só para o maltratar, na verdade, não, depois é dos teus colegas de profissão que depois acabam por ter influência Não sei junto de se te certas recordas, marcas e... eu acho que até já fomos por aqui no episódio anterior ou nas conversas que tivemos no Tertúlio de Mentirosos, mas acho que cai aqui outra vez como uma cereja no topo deste bolo, desta pasteleira estagiária que é a democracia. Eu não sei que jornal é que fez isto, mas não sei em que entrevista, não sei qual é o Sabes contexto, nada. mas eu não sei de nada. Eu sou um homem do meu século. Estás a tirar para o ar. Eu sou o homem do meu século, mas isto existe. Existe algures. Eu não estou aqui a criar universos paralelos. Esta pergunta, se há humoristas de direita, recordas-te desta pergunta? Uhum, sim, Qualquer sim, sim. coisa. Agora essa pergunta deixou de ter qualquer validade, precisa ser reformulada e a questão que realmente importa, mas responder como se fôssemos homens maduros, uma vez na vida. Há humoristas de esquerda? Era esta a pergunta que importava. Pois, eu acho que há um, mas já ninguém quer trabalhar com ele. Pelo menos um há. Fez crer que tinha endoidecido, mas não, teve sempre a ver com as posições que fortemente o Quadros foi colocando nos seus textos, Mas nos não achas textos que é. escritos e que saíam da boca do Bruno. Não há aqui Ele sempre se qualquer coisa posicionou isso. de, sei lá, de revelador ou de, sei lá. Porque eu também acho que há a ideia de que tu para seres de esquerda ou de direita tem que ver com tu seres muito pobre ou de uma condição mais alta. E na verdade não tem nada a ver com isso, não é? Porque tu podes ser consciente apesar de não seres um pobretanas do pior, não é? Tu podes ser uma pessoa que quer que todos vivam bem sem pensar, sem ter dificuldade em pôr comida na mesa. O que tu vês é que, e eu acho que isto acaba por ser comum a várias profissões, mas tu só podes dedicar-te a uma coisa a tempo inteiro se tu tiveres um backup familiar, financeiro, que te permita fazer isso, que te permita cometer os erros que são naturais tu cometeres nesta e noutras profissões, não é? Tu não podes ser um escritor, tu podes ser, mas vai ser muito mais difícil se tu tiveres que ser da meia-noite às 3 da manhã, não é? Quer dizer, podes ser e ter descansado o dia todo, não é? Ou depois de um dia de trabalho e teres de cuidar da tua casa, das tuas obrigações e tudo mais. Naturalmente, quem vem já de um determinado tipo de berço já tem essa parte mais facilitada, mas o que se vê de facto é que quem teve essa vida facilitada acaba por depois não ter, pelo menos dos exemplos que nós temos à nossa vista, que são cheirinhas desta ou outros do seu grupo, depois não tem nenhum compromisso com a realidade dos mundanos, ou seja, não tem uma ligação com os seus pares que não vêm da mesma condição. Eu não sei se eles são de esquerda ou de direita conscientemente, eles são só pessoas alienadas daquilo que são os problemas reais das pessoas. Se o regime tender ainda mais para a direita, que já não é coisa pouca, dado que o Montenegro está mesmo nas raias da extrema, Pois. já perdeu a vergonha e, entretanto, já está mesmo, às vezes, no diagrama de Venn,
há ali um espaço partilhado entre ele e o Chega. Que é a Não forma de é- combater a extrema-direita na ótica dele é ocupar o lugar da extrema-direita. Esta época é mesmo uma época, parece-me, e toda a gente disse em todos os tempos que a sua época era uma época à parte. E de em certa parte, forma todos tiveram razão, não é? sim, caso contrário não aparecia na história. Havia um bloco, este século não, é igual ao outro, não aparece aqui. Não é? Isto tem sido tudo muito igual, pá, isto se calhar eliminamos. Mas há aqui qualquer coisa, no que diz respeito à arte, parece-me que há aqui qualquer coisa ligeiramente diferente, usando um eufemismo, que basicamente é a linguagem deste século. O eufemismo é o E eu acho que idioma, passa por aí o que tu queres dizer, não é? o idioma deste século. Mas houve sempre artistas que, independentemente do regime, a Rússia é um belo exemplo, não agora, não conheço muito a cena artística, mas o poeta sabia que ao fazer aquilo, Corria riscos de falecer. recentemente, eu não sei quem é a pessoa em questão e quero ver esse filme, só vi a sinopse. Há um filme que agora entrou no Filmin, um filme iraniano, em que o governo disse não façam isso, não façam isso, e fez-se. Atores e realizador foram presos e tiveram uns meses na cadeia. Pôres a cabeça no cepo, Sim, quando realmente é perigoso pôr, não é? caso Não é pôr a cabeça contrário. no cepo quando não está lá ninguém ao pé do cepo, Sim, não é? sim, sim. Não é fazeres um cepo estetizado. Não há cá a estetização do cepo. É cepo. Cepo sem mais, sem adjetivos. É um cepo. Um cepo, um cadafalso, variantes disso. É saber que estás com a cabeça a prémio. E nós, pelo menos em Portugal, ainda estamos ligeiramente. Se bem que as coisas podem mudar de um momento para o outro no estalar de dedos. Parece-me que, tendo em conta aquilo que nós sabemos à data de gravação deste podcast, não estamos nesse ponto, mas do outro lado, quem teria, não digo a missão, mas pelo menos como tradição, olhar para o poder e pelo menos passar-lhe entre as pernas. Já não digo fazer mais nada, passar entre as pernas e dizer E qualquer correr. coisa. Pode ser inconsequente, mas é que nem isso já. É que já nem isso. Olhando para trás, mesmo em Portugal, na história do humor, tiveste muitos gajos, escritores. Eu não sou como aqueles velhos que alguém, espero que não chova, e alguém diz, vai chover. Não devias ter dito isso. Eu, se disser, tenha algum fascínio por ver como é que é isto em ditadura no departamento do humor, ou seja, as minhas palavras não está ninguém lá. Estávamos à espera do aval daquele rapaz. Gostava de ver este pessoal nesse regime. Às tantas não notava diferença, porque foram-se moldando para oferecer exatamente aquilo que se pode oferecer, nem mais nem menos. Isto é um lado. É a falta, sei lá, de verticalidade. O que é que estás a fazer realmente isso? É que é tudo esquecível. Não há nada no discurso, nada de perigoso, como o Rui Nunes gosta muito de dizer em relação a todas as artes. Não há perigosidade nenhuma. Não há perigosidade na música, Sim, não e há, hoje em dia não até há nos terias. livros, não há na comédia, não há nada. Isto são gumas. Mas não será porque o objetivo final. Aliás, qual é que será o objetivo final de um humorista hoje em dia? Porque a ideia, não é? E o próprio Diogo Faro foi muito criticado porque fazia humor ativista, e o humor é para fazer rir, é esta a expressão que se usa muitas vezes para dizer que o que o Diogo Faro faz ou fazia não era humor, mas na verdade eu sinto muitas vezes que ao ver ao ouvir alguns programas, seja de rádio, seja podcast de humoristas, eu vejo que o objetivo também não é bem fazer rir, o objetivo é ter lá uma publicidadezinha, o objetivo é ganhar mais uns trocos para depois ter mais visibilidade, para depois ter mais fãs para irem aos espetáculos ao vivo, que é aquilo que realmente eles gostam de fazer. E depois tu dizes-me, mas eles nos espetáculos ao vivo depois é que tu vais ver o verdadeiro. Não, porque nos espetáculos ao vivo aquilo também é só para fazer dinheiro, não é para fazer rir. O humor é para fazer dinheiro, não é para fazer rir. Esse fenómeno que é mais presente nos do que noutros, há sempre uma variação, há sempre um espectro, mas é muito difícil colheres qualquer coisa para ti em algo que vejas, seja na internet, seja ao vivo. E agora fico com este pedaço, vou juntar aos outros pedaços que fui colecionando aqui e ali. Vais fazendo o teu cadáver esquisito entre ti, Sim, não é? quando tu recebes uma coisa e tens vontade de criar, não é? Quer dizer que isso mexeu em qualquer sítio. Sim, Calma. é cada vez mais difícil. Pelo menos com a malta do humor, é cada vez Mas não mais... só, não só. Sim, não só. Escritores é exatamente a mesma coisa. Não há esta... Eu já falei uma vez no Túnel de Vento, há aqui duas coisas que estão mais ou menos ligadas. A maioria faz as coisas como se fosse imortal, como se não fosse morrer. Depois isso nota-se que
epá, é tudo desenchabido, é tudo. Faz as coisas com a morte atrás das costas e nunca olha para trás, porque tem medo. Só a ideia de morte já, ui, caraças, meu Deus, dá-me aqui já uma sulipampa. Um pensamento raso que ocupa, e aí já não ocupa só os humoristas, ocupa o próprio público, não é? E, portanto, falam a mesma linguagem e por isso não há necessidade de romper com nada. Porque é tudo acessível, o discurso é entendível, casa tudo bem. Como é que um humorista que vive disto, não é? E aqui também quero, ou seja, vou tentar fazer a salvaguarda aqui das pessoas visadas, que é, eu vivo disto, ganho Vais o meu diminuir a dinheirinho porque... pena. Enquanto Exato. advogado do diabo, vais diminuir a pena dele. Sim, sim. Não Não vais vou escapar, não vou. inocentar. Não vais inocentar os bichos. Mas eu penso que recebo aqui um valor avultado de certas marcas, há uma instituição grande que me paga para fazer lá uma rubrica, é uma coisa qualquer assim de género, e eu vou arriscar a fazer uma coisa verdadeiramente que cause no público um impacto diferente daquilo que é a linguagem habitual. A probabilidade de insucesso é gigantesca. A probabilidade de ser um mau investimento para quem aposta em mim que estou a fazer isso é gigante. E, portanto, o impacto que isso pode ter nos próximos passos da carreira desse humorista são enormes. E logo aí eu acabo por fazer aqui o meu. Eu percebo que eles optem pelo caminho mais fácil porque eles querem viver disto. E se o interesse é viver da comédia, tu de facto não podes fazer uma coisa muito. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, se vivesse daquilo que diz no programa cujos nomes estamos impedidos de dizer, se calhar não vivia do humor, porque ele ali é verdadeiramente ácido no seu humor político. É ali que eu acho que é a gênese do Ricardo Araújo Pereira enquanto humorista. É aquele registro em que ele liga muito bem a críticas, constrói ali pequenos beats de stand-up muito fortes, e se calhar em televisão politicamente mais cáusticos, mas se aquele fosse o sustento dele, ele já pode fazer aquilo, porque para já, sim, aquilo é um passatempo, aquilo é uma parte, aquilo não é onde está o grande público dele. Ele se fizesse aquilo ia manchar uma data de coisas à volta dele, se fosse aquilo o verdadeiro foco dele. E a mesma coisa para o próprio Bruno Nogueira, que até tem uma margem muito grande, mas, por exemplo, politicamente nunca tirando quando as palavras eram do João Quadros, nunca foi dito nada daquela boca que houvesse um comprometimento com que causa, e aqui causa no sentido mais amplo. Porquê? Porque há esse medo, se eu não fizer isto, o que é que eu vou fazer? Se eu por acaso, se a comédia deixar de me dar dinheiro durante 6 meses, o que é que eu faço à minha vida? É que acabou. Eu então prefiro estar aqui no meu podcast a ler uma publicidade por o Novo Banco não sei quê, ou o Active Bank não sei quê, e é mais fácil, é mais confortável, porque tal como as pessoas ficam nas empresas muito tempo porque é cómodo, não é? Porque aquilo é o garante de tudo, ali é a mesma coisa. Porque provavelmente esse rasgar humorístico, tal como o rasgar literário, tem que vir de fora, de outra franja. Aqui podíamos falar do Beaver, não é? Essa tem que ser de um gajo que ainda não está. Esse romper não Sim, vem de sim, um sim, gajo sim, que já sim. está, vem de um Mas, gajo que chega e faz outra coisa. concordo contigo. Mas, mas eu não sou tão pessimista. Por exemplo, olhando para trás, o Proust era um privilegiado e foi por isso que se pôde fechar num quarto revestido a cortiça, e não é por isso que ele não É é por um isso. gênio. Não, mas eu acho que aí casa com o pensamento raso, com a falta de espessura mental em relação. Ou seja, são homens do seu tempo, são, são homens que são representativos daquilo que tu vês à tua volta. Tu vês isto nos jornalistas, quando muitas vezes se diz como é que o jornalismo pode fazer dinheiro, o jornalismo está em crise, mas o jornalismo está em crise só porque não tem uma forma de fazer dinheiro, o jornalismo está em crise porque não tem nada de Sim, não. verdadeiramente interessante para fazer com o jornalismo, não é? Estão a transformar o jornalismo noutra coisa que não é bem jornalismo, porque deixaram de ser exigentes com a sua vertente jornalística. E isso tem a ver com as pessoas que estão à frente da profissão. Não podemos extirpar a culpa do lado do jornalista, mas tem sempre do outro lado a questão do receptor, porque o receptor decaiu em muito em termos de qualidade. A pessoa típica, enquanto leitor, mesmo uma pessoa que seria expectável ter um espírito crítico, alguém que estudou durante muito tempo, sei lá, um médico, às vezes em conversas o discurso está tudo esburacado, não consegue ligar nada, ele até pode ser muito bom na sua área, mas apresenta-se
problema do dia a dia, algo que vamos lá pôr o raciocínio a trabalhar, não conseguem. Mas eu já vi isso, seja físicos, seja cientistas, seja tudo, escritores, às vezes, quando dão assim um passinho ao lado. A questão da inteligência e do espírito crítico é diante de uma situação que podes não conhecer muito bem, mas tu já viste muita coisa, tu já leste muita coisa, só precisas de uma ponta. Essa ponta de repente faz ali um novelo e já tens o primeiro modelo, um primeiro modelo para explicar aquela situação. E este tipo de pessoa que no cume, por exemplo, literariamente falando, mas não só, porque se fores muito a fundo na literatura, a literatura não é só literatura, a literatura depois cruza com política, filosofia. Por exemplo, o George Steiner é um gajo que é à parte no sentido em que sabia muito sobre muita coisa, e quando tu sabes muito sobre muita coisa, é uma espécie de quase oxímoro, não é? Tu és um especialista e um generalista ao mesmo tempo. As sinapses vão a todo ao lado. Eu recordo-me de ter deparado pela primeira vez este fenómeno quando estudava física, que às vezes o mesmo fenómeno em duas disciplinas tinha nomes diferentes, etc. E às tantas parecia que estavas a dar duas coisas, mas era a mesma coisa. É uma questão de branding até na ciência. Se tu chegares a um ponto em que percebes que não há assim muitas formas de pensar, para olhares para um objeto, incides o olhar, e isto é já uma coisa. Isto, só incidir o olhar, eu acho que é a diferença. Recordo-me ter feito pelo menos 2 episódios no Império das Aspas, que eu vi o documentário do Oliver Sacks, e nesse documentário estava expresso uma coisa que eu já vinha perseguindo sem conseguir. Só tinha ainda o sorriso do gato da Alice. Tive que compor o resto do gato às escuras. Oliver Sacks, um grande gajo, ou foi um grande gajo na área em que teve, também um grande escritor, tal como Freud ou Darwin, sobretudo por uma coisa: ele era um observador genial. Portanto, é válido para cientistas, para filósofos, etc. É engraçado que eu agora estou a ler o novo livro do Byung-Chul Han e ele incide mesmo sobre isso. Só há génios da atenção. Todos os outros génios não existem. E parte mesmo da observação. Darwin, Freud, Marx, não sei, mas não vou arriscar, mas Darwin e Freud foram o cume das suas áreas porque foram os observadores do caraças. E como nós não observamos nada, e vê-se na comédia... Vê-se na comédia as alegadas observações. Mas não é recente. Não é recente. Porque agora estavas a falar, porque isto é um exercício. Porque isto é um exercício do caraças, e o Byung-Chul Han vai, porque ele às tantas parece estar a falar de Deus, mas não está a falar de Deus. O que é o olhar de forma suprema? É quando o eu desaparece. E isto é bué difícil na nossa época. O eu intromete sempre entre tu, entre a pessoa, entre o observador e o objeto. Há sempre Nós somos uma grande criança hoje em dia, não é? As crianças é que durante muito tempo ainda não descobriram ou descobriram os outros, mas são acessórios no seu dia-a-dia. E nós vivemos nesse aspecto, nesse eixo em que nós somos o absoluto centro. Mas estavas a falar do observar. Eu estava é que fizeste mesmo lembrar as conversas vadias com o Agostinho da Silva. Eu já vi há muito tempo, mas daquilo que eu me recordo na conversa com o Esteves Cardoso. Dando o enfoque no humor, quando alegados novos ângulos sobre as coisas são vendidos enquanto distintos, mas na verdade são iguais, há ali um ligeiro arrebico de um lado e no outro, porque de facto, se realmente observasses, tu nunca ias ver a mesma coisa que o outro viu. Claro, aquilo não é um novo ângulo, é um novo filtro só. Quando tu vês verdadeiramente, tu pões o cunho, e para já se realmente o fizesses, ias a um sítio que ninguém mais foi. É um exercício de humildade ver as coisas. E isto é incompatível no nosso século. Sim, é incompatível. É por isso que as observações, e muito do humor, ou quase tudo, eu não vou dizer tudo porque o tudo é hegemónico e há sempre outras formas de dar a volta, mas em grande parte das situações parte da observação. E como a observação é já deficitária, é claro que tudo o resto vai ser uma porcaria. O caso do ruído, a série, é falha na observação. Ele não soube ver os objetos de estudo que deram origem ao sketch. Ele não soube ver. É por isso que aquilo não é bem nada, não foi mais fundo. Ele não tirou o eu da equação quando estava a ver o objeto que eventualmente ia esclarecer. Na minha visão, ele é o objeto escarnecido a dada altura. É tão eu, aquele projeto, que acaba por. É curioso, à falta de melhor termo, exibe exemplarmente o calcanhar daquilo da comédia, que está toda a gente identificável, empatia, relatable. Isso é tudo uma porcaria.
Se observasses realmente, isso saía tudo. Saía tudo como pulguinhas para outros cães. Isso não interessa. Não interessa. É por isso que quando vês uma obra de arte mesmo a sério, tu sentes esmagado, o eu desaparece. Onde é que está o eu? Não é? Tu vês um Caravaggio, tendo essa possibilidade, ou vês um Goya, ou vês um Rembrandt, ou vês um Cézanne, e até me esqueço do És meu nome. consumido. O eu não interessa, pá. Não interessa. Isso interessa, não estás a Aliás, e ver. nessa obra desaparece completamente. Exatamente. Nesse tipo de obras. E é esse tipo de experiência, é claro que é difícil, não está ao alcance de todos, mas nem sequer tentar, não é? Nem sequer tentar. Depois nós gostamos muito do reducionismo, juntar, é tudo igual. Não, não é tudo igual, nem sempre foi tudo assim. Não, há essa possibilidade, esquecer o eu. Esquece o eu, pá, esquece o eu. E como em Portugal as figuras são todas figuras de elite com o eu muito insuflado, tanto a forma depois é hegemónica, tanto no discurso. Porque mesmo no discurso, depois há o lado do profundo que já falámos assim por alto, mas mesmo. Olha, vou-te dar aqui um exemplo, o livro que eu estou aqui a ler do Valério Romão, o Desfufador, volume 1 Contágio. Frase, só para dar aqui um exemplo de como. Não é uma frase complicada, mas outra forma de rearranjar as palavras. E verás, Maria, que daqui a um ano entra-te em casa, referindo-se ao filho, a cheirar a esteva e com 2 coelhos pendurados no cinto. A ideia que me dá é que estamos todos a imitar 2 ou 3. E os 2 ou 3 até pode ser o Ricardo Aruz Pereira. Mas supondo bem que o Ricardo Aruz Pereira é um bom exemplo, a língua não está fechada no rap. Nem no Sam da Kid. Há outras formas. Se estás a usar um modelo que já é uma espécie de casulo... Bem, aconteceu no hip hop durante muito tempo, a quantidade de rappers que foi surgindo dentro daquele estilo, até perceberem que dentro daquele estilo já só vivia um, não é? Não havia espaço para viver em todos. Causa-me sempre alguma, sei lá, algum desânimo. Artistas que tenham que ver com a palavra, não me brinquem. Tenta outra coisa, tenta arranjar aqui outra música. E como as figuras, e nota-se muito, os tiques verbais são tiques herdados do Pedro Teixeira da Mota, outros do Ricardo Aruz Pereira, mas ninguém tentou inovar. Já como postura física também. Sim, exato. Seja, aquilo é mesmo um mimetismo físico e verbal. Só para dizer aquilo que eu dizia há pouco, fizeste-me lembrar a conversa, ou seja, para dizer que não é uma coisa assim tão recente. Nessas conversas vadias, a conversa descarrilou um pouquinho, foi com o Miguel Esteves Cardoso, porque o Miguel Esteves Cardoso nessa altura era muito jovem, e então vai com uma postura muito agressiva para cima do Agostinho da Silva, e acho que é mesmo a última frase, é na parte final da entrevista, porque fica assim um tom meio esquisito daquela conversa, não é bem uma entrevista, que ele diz qualquer coisa sobre os portugueses e o Agostinho da Silva diz-lhe que ele tem que sair do circuito dele. O Miguel Esteves Cardoso tem que sair do seu circuito de intelectuais, porque isso é um pensamento de intelectuais de Lisboa que nunca viu. Ele diz, você tem ido às aldeias, conhece as pessoas que estão a viver por Portugal afora? Eu tenho que sair daí, tenho que visitar, tenho que ver, tenho que falar com as pessoas. E eu acredito que isso ainda é muito... Por mais que alguém faça uma tour pelo país, é uma tour de hotel em hotel, de auditório em auditório. Ninguém convive com ninguém e é cada vez menos. Então por isso é que é muito eu, porque é o que eu conheço de facto. Não ouço uma história de um velhinho numa aldeia, não ouço as dificuldades das pessoas que estão à minha volta, não ouço nada, porque estou no meu... E quando ouves é sempre um tratamento de género, Bruno Nogueira. À espera de apontar, não é? É uma espécie de fiscal da parolice e depois deixa um pimba em paz. É estetizar aquilo que ele acha parolo. Quando de facto, e por isso eu disse aquela frase de há pouco, aquela frase que foi escrita pelo Valério Romão, eu podia ouvi-la 2 velhos no Alentejo. É o tipo de frase que eu podia ouvir, é a parte política, se quiseres, e é a parte que me entristece. Estas pessoas que, em modo de improviso, geram estas frases, mas se aparecesse uma pessoa alegadamente importante, sentiam-se envergonhadas diante do palavreado do suposto rico, ou mesmo rico, acham, porque foi-lhes incutida essa ideia, que o linguajar do rico é que é o certo e o deles não. Quando de facto o linguajar do rico é uma bela merda, cheio de imaginaticos, mas o que é isso, pá? Quando de facto, mesmo do ponto de vista literário, as pessoas, algumas analfabetas, outras semi-analfabetas,
pá, estão muito mais próximas de um registro literário e se quiseres fazer ligações, um Aquilino Ribeiro, Camilo Castelo Branco, há aqui qualquer coisa da vergonha que o Rico conseguiu incutir, tem muito a ver com a ditadura, mas antes da ditadura não nos podemos esquecer, também tivemos vários séculos de Inquisição, não é? Isto não é só ditadura, ou seja, fomos treinados a amochar. Se não é um projeto recente. Não é um projeto recente. O português típico tem uma relação muito receosa com o poder. Assim que se avizinha o poder, até a língua se enrola toda. Ele que estava a falar ali afinadinho, não é? Afinadinho, eufónico, uns verbositos todos marotos e tal, aquilo que um gajo que trabalha a língua gostaria de fazer e não consegue. Depois surge um gajo rico, diz 3 ou 4 palavras em inglês e enche aquilo de muletas, imagina o pobre. Mas é preciso pôr imagina no início de cada frase? Pois, e deixa-me lá ver os termos que estão aí na berlinda, uma palavra que também caiu em desuso. E às tantas desfeiam o discurso que era pujante vivo. Era vivo, por exemplo, no Aquilino, aquilo até parece cheirar à terra, o Miguel Torga, que eu conheço menos. Esta prosa do gajo elitista que não sabe nada, é desenxabida. Mas não, isso é muito curioso num país em que eu acho que ainda é um país tão rural, na verdade, mas depois no discurso artístico, e aqui já foge até dos humoristas, não existe esse discurso rural. Parece um país que é da coisa mais urbana possível, e não é, ou seja, a arte não é um reflexo do seu próprio país. Tu não tens um autor, o José Luís Peixoto tenta, mas aquilo sabe tudo a plástico, não é? Aquilo sabe tudo ao contrário do Bruno, ele não parece que ele queira parodiar, mas aquilo soa sei lá, ali é qualquer coisa um bocadinho ao lado, não é? Parece que está com mal ajustado na mesa de misturas. E não querendo fazer uma espécie de apologia ao mito do bom selvagem, mas há um ponto em que olham para Lisboa, porque é o caso paradigmático, e olham para aquilo que estão a fazer, epá, eu devia ser mais como aqueles. E há uns que têm bem ciente e não me quero, ou então têm em conta a implicação que isso... mas de facto não há muita gente com novos discursos, com novos pensamentos, novas formulações, é tudo, mesmo perseguindo os melhores exemplos, está feito. Escrever como o Ricardo Luz Pereira está feito, ele já fez. Mas até pode haver, eu admito que até possa haver. O que eu vejo é que não tem repercussão depois para chegar a mais pessoas, não é? Porque nós sabemos alguns exemplos que existem. Não há forma de furar, serem editados, se forem casos de escritores só numa editora com outro tipo de forma de encarar o mercado. Se for um humorista é difícil furar esse, porque a linguagem não se adequa, ou seja, não se encaixa. É uma pessoa que vai ter dificuldade em encontrar o seu público, não me interessa, seja uma editora, seja uma editora musical, uma editora literária. Portanto, eles até podem existir, ou seja, pode haver neste momento uma data de gajos que estão na sua casa a tratar as coisas como nós estamos aqui a dizer, mas vão fazem o quê? Tem um PDF com 200 páginas completamente fortes e que nos podem levar a quem ler, a cada um de nós, para outro sítio e confrontar-nos com aquilo que nós achamos que sabemos. Mas quem é que vai apostar naquilo? Para onde é que ele se dirige? Onde é que ele aponta o seu PDF? Mas aí é outro detalhe negro. Essas figuras que nunca foram muitas desapareceram. Esses editores que... Aliás, o Diogo Faz Pinto diz uma coisa muito interessante numa conversa com o Gonçalo Tavares, que eu acho que é absolutamente vital, que ele diz: tu hoje em dia não aparecias, não tinhas hipótese para aparecer. Mas é quase a mesma coisa válida para o Ricardo Luz Pereira. Pois é. Teria de cederem muito para rebentar como rebentou. Mas no caso do Gonçalo Tavares ainda é mais verdadeiro. Sim, não havia espaço para essa confrontação com os clássicos literários, com tudo aquilo que já existe. Não havia. Ele hoje em dia pode fazer, lá está, é aquela coisa, tu de repente já estás e podes fazer tudo o que sempre quiseste. Mas para isso é preciso entrar, é preciso furar. E eu às vezes não sei se a culpa está só no artista, não é? De facto, o mercado também dificulta um bocado as coisas ao artista. E o mercado
nós falamos sempre do público e do artista, mas os intermediários são fundamentais, porque o público, na verdade, pode ser educado. Nós já vimos várias coisas que são boas e funcionam para massas, não é? Há vários exemplos na comédia, então há inúmeros exemplos de coisas boas, são coisas de massas. Não atualmente, mas no passado. Portanto, não é impossível, mas para isso é preciso haver canais, ou seja, alguém que proporcione entre o artista e o público alguma coisa que não seja só enfiar merda pela goela abaixo. E dizer que isto é que é muito bom. Mas a figura do editor que punha a qualidade acima de tudo, caímos sempre naquela esparrela. A qualidade é subjetiva. E pronto, arrumamos o assunto e então pode ser merda e o melhor pitel. Por isso é tudo subjetivo. Merda ou melhor pitel é a mesma coisa. O editor, estou a pensar no Vítor Silva Tavares, que se não fosse ele, não quer dizer que, por exemplo, o Herberto Helder ou o Cesarino não tivessem aparecido. Eventualmente apareceriam. Mas isso tem implicações. Porque às vezes, na biografia de uma pessoa, o facto de não aparecer naquela janela de tempo faz com que ele dê uma guinada e de repente, olha, deixa de não sei quê, depois já não tem tempo e entretanto já se interessou, entretanto criou mágoa em relação àquilo, e entretanto, olha, perdeu-se um escritor. Essas figuras que apostavam, está aqui um manuscrito, esta merda é bom, não sei se vai vender, mas vai à frente. O que interessa é que é bom. Isto é bom, se é bom, é para publicar. Agora, esse parece que nem sei se está no top 100 de critérios. Critérios. Não sei se está, porque entra-se tudo na subjetividade. Pois, ou se calhar está, mas para alguém cujo nível para definir o que é bom. Pensando em escritores novos, e o novo aqui já dava quase tema de conversa, a maioria das pessoas que têm aparecido agora em editoras melhores ou piores, livros melhores ou piores, têm seguido sempre o mesmo percurso. São figuras mais ou menos relevantes nas redes sociais, saltam para um livro. É este o percurso de grande parte das pessoas novas que têm aparecido. Alguém que não esteja nas redes sociais, que não esteja a fim de jogar este jogo, não digo que é impossível, mas parece-me que o cerco está a apertar. Mais uma vez, um Gonçalo M. Tavares atualmente seria praticamente impossível. Não digo impossível porque há sempre uma hipótese. Se calhar numa editora mais pequena, Sim. era difícil ter não era difícil de aparecer, era difícil ter a proporção e a expansão que conseguiu ter, que também depois lhe permite viver de forma desafogada e continuar a ter tempo para pensar nas coisas que quer. Porque às tantas, se o jogo for apenas este, tu tens de ter números para fazeres aquilo que eventualmente queres fazer, neste caso é um livro, e depois o livro tem de vender segundo esta métrica, então estás condenado a fazer qualquer coisa, não é? O escritor e outros artistas são uma espécie de fabricação, como aquelas cantoras pop de massas, não é? Que às tantas não são elas que fazem nada, uma equipa por trás que tu és a cara e tu és muito bonitinha, tu és mesmo aquilo que nós estávamos à espera para cumprir o desejo deste determinado grupo de pessoas. O que é que eu faço? Está calada, só tens que abrir a boca quando fores a palco, nem isso. A canção não te preocupes, não tens de te preocupar com nada, só tens de aparecer a estas horas. Um escritor que parece-me já uma contradição, porque o escritor deve estar ao corrente de todos estes mecanismos e se ele se entrega completamente a isto, em alguma parte já vendeu alma ao diabo. E depois é muito difícil sair daqui. E é a mesma coisa com o humorista. Se um humorista rapidamente se vende a determinadas ideias, a determinadas dinâmicas, é claro que depois, quando vais ouvir, o gajo está tudo maniatado. Está tudo maniatado. E há exemplos disso. Pessoas que, com mais ou menos deficiências, tinham um discurso que aqui e ali lançavam alguma coisa, mas à medida que vão subindo, ouves essa mesma pessoa e era expectável que pelo menos mantivesse, talvez, ou talvez subisse um bocadinho, supondo que aprendemos alguma coisa nesta vida. É que não é nada. Ouves uma conversa. Porque entrou na tal roda, ou seja, Mas é aflitivo porque estão sempre a pensar quais são as consequências de uma determinada frase que às vezes é um lugar comum. Porque está na net. Porque está na net, vive com eles para sempre, não é? E quando tu, hoje em dia, ao dia de hoje, sabes que podes ser cancelado, hoje podes ser cancelado, hoje dizes uma frase e podes ser cancelado daqui a 5 anos por essa frase que dizes agora, não é? Porque não sabes para onde é que isto vai, não é? Isto vai sempre dando voltas. Hoje pode escapar essa frase, porque ninguém ouviu aquilo tudo, mas daqui a 5 anos um gajo qualquer apanha um bocadinho daquilo
e lá se vai a tua carreira Mas toda. não é para falar de coisas tristes que fizemos este episódio. Até liga bem com isto, porque, Liga, porque liga, liga, liga. por causa, pela hiper-realidade, não é? Pelo eu como centro do universo em que vivemos. Nós falámos, e tinhas razão no nome do filme, não é? O segundo ato, tu não andas aqui a brincar. Isso é certo e sabido. O segundo ato, que é o filme do. Vais arriscar? O quê? O meu francês é ótimo. Que eu não sei se. Possivelmente melhor que o meu. O Dupieux? Dupieux. Não sei, pá, estás a ver? Eu não, são coisas que eu não domino. Eu tento E não agora arriscar ficar muito. 10 Agora minutos a fico tentar aqui a dizer Dupieux. Dupieux. ensaiar intuações. Porque eu de facto, pá, tive pouco tempo de francês, não é? E aquilo, ele tem, I, E, e depois ainda tem, eu não sei o que é que o impacto do X. O X saísse como é que era? Dupieux. Eu não sei qual é a força que o... Mas será que o próprio francês apanha É o essas Dupieux. minúcias? É porque nós sabemos, entre portugueses, há uma forma mais ou menos consentânea de dizer determinadas palavras, mas depois há pessoal que é criativo. No francês também deve ser qualquer coisa desse género. Há uma forma mais ou menos canónica de dizer determinada palavra ou determinado som, e depois há um que inventa. Sim, há um texto do Alonso, como é que ele se chama? Alfonso Allais? É isso mesmo, Alfonso Allais, não é? É isso Em que mesmo. ele é quem diz precisamente isso, ele criou uma crónica que sai uma nota para toda a gente, não sei se é na função pública, já não me recordo se é na função pública, se é para todo o país, É em que um as pessoas grande têm... contista francês de humor. Sim, é espetacular. Ou seja, era dizer as palavras exatas, escrever as palavras exatamente como as dizes. E aqui para mim dava-me jeito. No francês, pá, não vou mentir, que é a língua dele, em que ele critica que isso aconteça, mas para mim dava-me jeito, porque se calhar era mesmo só do, pi, e depois um é com um chapelito, do pia. E para mim ficava. O francês tem muito isso, muitas letras que não são lidas. Não, ele Mas diz, é ele que dá, por tem um exemplo, do estoque de Boku, letras a não é? mais, não é? Põem letras, se não é para ler, não ponham na palavra, pá. Ele dá o exemplo do Boku, que tem 52 vogais, não é? E nós lemos como tudo como um O e depois como um U. E aquilo aparece. Devia ser só B-O-C-U. Boku. Esse texto é muito interessante. Sim, se o francês estivesse na mão da malta que anda a atrocidar o português, era já isto que estava a acontecer. Era já E isso. bem, e facilitava analfabetos como eu, por exemplo. Não é? E estaria o Sam da Kida a dar-te razão. E a volta aqui está. E foi Roberto Gamito que me introduziu este realizador, que tem inúmeros filmes que também podemos ir falando ao longo dos episódios. Eu depois vi alguns, comecei por aquele que tu me falaste, que era o Yannick. Yannick, que é numa peça de teatro. Depois podemos verdadeiramente falar dele, porque eu também acho interessante. E aqui é curioso que fui procurar alguma informação e há várias pessoas que não gostaram de nenhum destes filmes, estes filmes que acham que não têm uma linguagem que não se adequa, e eu acho que é precisamente por causa de tudo o que dissemos ao longo Exatamente. deste episódio. Epá, porque pronto, o segundo ato é uma sátira de meta-cinema, não é? Passa-se, no fundo eles estão a fazer um filme e nós estamos a ver, ao início não sabemos, achamos que estamos a ver um filme normal, não sabemos que é um meta nada. Ele começa com as duas personagens masculinas a falar, não é? Os dois mais jovens, não é? E depois há um deles que diz um disparate qualquer sobre mulheres, ou tem um comentário extremamente forte que hoje em dia não seria tolerável, e o outro começa a corrigi-lo e eles começam numa discussão sobre o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer. E isto vai acontecendo ao longo do... Vendo uma outra vez, é um exercício. Onde é que começa realmente a metacomédia nesse filme? É Porque isso na que é primeira vez impressionante. não consegues perceber. Mas continua que há um ponto que eu achei delicioso, que só Mas podes ir encontro interrompendo, que eu não tenho nada programado, estou só a pensar no filme na minha cabeça Mas não te quero cortar o. Só quero dar isto. Este filme, mas este filme em especial dele e o Italo Calvino, quando nós pensamos a metacomédia, pensamos claramente no Bruno Nogueira, que é aquele que foi o fazedor deste género em Portugal. audiovisual português. Sim, é claro que na literatura já tinha sido feito e por aí vai. Se pensaram no Quixote, a segunda parte já é meta, mas não é para perceber a origem, onde é que isto começou. Não estamos aqui a fazer nem a arqueologia, nem a geografia, levar a santo. Não queremos saber nada disso. Se calhar é útil neste exercício de elevar mortais a deuses, às vezes na nossa terra assim à desgarrada, perceber que
o Bruno Nogueira, a metacomédia dele, nota-se as junções. E eu acho que ele sabe disso, e ele a dada altura até exagera um pouco, porque eu acho que ele identificou precisamente isso. Eu na Odisseia isso é muito visível. Ele promove esses exageros nos cortes e tudo, e eu acho que pode ter sido a Mas percepção de que não estava bem colado. mas é presente na Odisseia, no Princípio, Meio e Fim, na Sara talvez menos, no Ruído. Aí é onde eu acho que é mais bem feito, na verdade, no Sara. Mas mesmo assim, mesmo a Sara, que me parece nesse nível o produto mais bem acabado, este filme está noutro nível. Está noutro nível no sentido em que Não, o filme chega-se. até começa com o gajo a ligar as luzes, agora é que eu me estou a lembrar, com aquele que será futuramente o figurante a ligar as luzes do restaurante, e depois tudo aí é brilhante. Por isso é que eu te disse no outro dia que eu queria rever o filme, ainda não tive a oportunidade. Mas é um restaurante que pode ser qualquer coisa, aquele restaurante pode ser qualquer coisa, não tem decoração nenhuma, aquilo pode ser, parece uma área de serviço. Aliás, tudo ali quase que pode ser qualquer coisa. Aquele percurso que é escolhido pelas personagens para andar. Olha, então estás a ficar sem luz. Tem aumento, os problemas, eu tenho sempre problemas no direto, não é? É assim. Aquele percurso, dois pares de personagens a andar, pode ser qualquer coisa. Não, é? Pode ser. Não influencia assim. E ele vai metendo nessas conversas, naquela inicial em que somos confrontados pela primeira vez, que eles pensamos que estamos a acompanhar um filme e de repente percebes que estás a acompanhar a gravação de um filme, tanto nessa como na outra conversa que depois é com a atriz Lea, também não vou arriscar o apelido porque é mais esquisito ainda. Onde é que tu detectaste que era metacomédia, assim escancarada? Foi nessa conversa dos dois, eu só percebi mesmo nessa conversa dos dois primeiros, do gajo que é o Yannick no outro filme, acho que é o Kenach, não é? Mas aí não te parece mais subtil? Eu aí, ok, porque também já vou treinado para o realizador que é, eu sei que ele gosta muito. Ou seja, eu sabia que tinha de aparecer, até porque já tinha lido a sinopse. Ou seja, em havendo dúvida, pensei logo. Não, porque há um deles que desmancha aí. Mas eu acho que onde ficou claro mesmo foi na parte depois entre. Os outros dois conversam, em aquela sim, conversa. em que o gajo está farto do filme. Tipo, sim, ele de repente quer fazer outro filme. E começa a disparatar completamente, e depois vamos para um registro em que até o tema no primeiro diálogo entre os outros dois há ali uma abordagem à cultura de cancelamento, por causa do que o outro vai dizendo e corrigido sempre pelo seu par, e de alguns comentários machistas, e depois na conversa entre ela e o outro ator, que eu agora não me recordo o nome, até a parte do Me Too aparece ali um bocadinho no meio daquela conversa que vai sendo entre eles estarem a representar, eles estarem no filme, eles estarem fora do filme. Acho que é mais denunciado. O que eu experienciei ao ver isso foi que, de facto, é aquilo que nós vivenciamos hoje e que falamos ao longo do episódio, que é, tu não sabes onde é que acaba a realidade e está a começar uma espécie de ficção pessoal de cada um com quem tu te cruzas. Está ali uma exibição teatral das pessoas à tua volta, que tu não sabes se estás a fazer parte daquele momento da pessoa, não é, em alguma circunstância, ou se aquilo é real. E nesse filme tu estás sempre nessa linha, e depois a parte que é mesmo muito forte é quando tu estás com personagens que claramente são secundários, tu estás a acompanhar ali a conversa deles à mesa. Para já eles há um momento em que ele manda uma chapada um no outro, não é? Há ali um desentendimento e tu estás focado completamente nesse drama entre alguns personagens. Há aquele momento em que, após o personagem secundário, que aliás é secundário, eu acho que é uma espécie de subversão, segundo aquilo que lhe acontece, tendo em conta os protocolos de qualquer filme, então torna-se o personagem principal porque morre. Aquilo no Game of Thrones era um gajo, era o principal. Para dar aqui mais uma pincelada naquilo que tu disseste, em relação àquilo que, por exemplo, vemos no Bruno Nogueira, ou mesmo lá fora, quando se senta a fazer metacomédia, está tudo à vista, e chega a um ponto neste filme em que tu já nem consegues perceber bem se é metacomédia. Não vês costura nenhuma. Já se cruzou, está sempre a cruzar no primeiro diálogo entre o suposto pai e a filha, à volta do tema Titanic, sim,
o poder dos artistas, sim, mas o Titanic estava a afundar e os violinistas a tocar, assim, não há violinistas nenhuns, cara, isso foi o filme, e às tantas, já não É aí que eles percebes, passam. eles estão a pensar num filme, às tantas estão a pensar na realidade, às tantas estão enquanto personagens, às tantas estão assim fora da personagem, também. É como se eu acompanhasse o desespero de um ator que tenta fazer um filme com o qual não concorda ou não está. Mas que é sempre um pormenor importante, que é que o filme é escrito, o filme que eles estão a representar no filme é escrito por inteligência artificial, que esse também é um momento relevante e é corrigido, mas uma inteligência artificial super desenvolvida, que tem depois a imagem de um realizador, não é? Ele vai aparecendo e que vai fazendo correções no filme à medida que eles vão falando, ou seja, eles vão falando e ele acha que aquele discurso não é muito bom e então vai alterando também um bocadinho o guião. Aquela parte já dentro do restaurante em que uma das personagens isola, vai para uma mesa onde estão figurantes e às tantas está a comentar a cena, mas quebrando a quarta parede. Epá, eu acho este momento delicioso. E a outra a gabar, sim, gostei daquilo, não sei o quê. Mostra-nos que há outras potencialidades para fazer metacomédia. Nós, pelo menos aqui, estamos habituados a um tipo de metacomédia muito curtinho, e por isso que há pouco disse o exemplo do Italo Calvino, aquele livro Se Fosse Uma Viagem, não sei do quê, esse para mim é a obra-prima da metacomédia. Ele vai a um nível estratosférico. E este filme, como é que é? Não é preciso fazer grande coisa para fazer um filme além de talento. Além de talento. Ou seja, não precisas de mil cenas, mil sítios, mil não sei quê. Mete dois gajos a falar e depois mais dois gajos a falar, encontram-se num sítio, depois saem do sítio. Mas a cena brilhante de tu teres o figurante, que é só o empregado do restaurante que vai a dada altura para servir um vinho, que é um movimento simples e característico de vários, do dia a dia de várias pessoas que vão aos restaurantes, não é? E o gajo até logo a tirar a rua faz logo, entorna logo uma parte, ou seja, ele interfere com toda a cena, tu estás concentrado naquela refeição porque eles estão a confrontar-se uns com os outros e há um empregado que não consegue servir uma garrafa de vinho nem para os gajos experimentarem, o gajo caga a mesa toda, entorna um vinho caríssimo por cima de tudo. A dada altura há duas personagens que desistem daquela serventia de vinho, né? E vão para a rua e continuam a conversar, e eles são personagens, são um casal romântico nesse momento, né? Portanto eles vão lá para fora e aproveitam para discutir outras coisas, e os dois gajos que ficam à mesa, que até tinham andado à bufetada um com o outro, ficam os dois em amena cavaqueira com o figurante, que é o empregado de mesa que está a servir, e o gajo está cada vez mais nervoso, cada vez só faz mais merda, e aquilo torna-se um exagero brutal. Pronto, e depois não sei se aqui podemos contar o fim, se calhar melhor não, né? O fim não, que não é bem o fim, mas é uma parte de dizer, já sei que ele morrer, né? Portanto, depois o gajo sai, corta a conversa dos outros dois que estão na rua, entra no carro e pensas que o gajo vai arrancar porque já não pode mais com aquela merda, e não é bem isso que o gajo faz. O gajo, pronto. Mas esse timing também foi bem feito, porque demorou muito mais do que seria expectável para dizer corta. Mantém-se ali durante um belo bocado. Porque é para tu ficares na dúvida se foi o ator. E até nesse momento em que o gajo está a servir, tu não percebes se aquilo é um erro do ator ou se faz parte, tu estás sempre a ser ludibriado pelas técnicas aplicadas ali. Se pensarmos panoramicamente, ele faz, uma sátira, estica a metacomédia, o papel da ficção. Na segunda parte, assim que saem do restaurante, eles começam a pensar o que é ficção e realidade, não vão muito longe, não às tantas também podiam estragar. A ver. É como se não houvesse solução. Basicamente a ideia que me ficou, porque caso contrário entravam numa reflexão muito filosófica e destoava daquilo tudo. E então ficou ali no ar que às tantas ficção e realidade às tantas são intermutáveis, não é? Uma coisa ou outra é quase a mesma coisa. É uma piscadela de olho ao boto derrilado, não é? Aquilo também tem essas subtilezas, porque seria muito fácil tu colocares as personagens a explicar-te o filme todo, não é? Se aquilo fosse um filme do Christopher Nolan, era isso que te acontecia. Tu tinhas uma daquelas personagens a explicar, para tu não perderes nada, para estar sempre dentro da trama, e a parte interessante é essa, é que tu vais recebendo uns piscares de olhos do realizador, outras vezes vais tu achando
que dominas a cena e ele, oi, não é bem isto que tu estás à espera, os tempos, a própria maneira de dirigir, né? Tens ali uns travelings que te ajudam a entrar nesses movimentos de cena, e tu nunca estás em controle bem do que tu achas que está a ser o filme, e eu acho que isso é que é uma experiência em comédia muito diferenciada. Mesmo em comédia, o cinema americano, que tem todas as competências que nós sabemos, as comédias não têm, dá muito tempo esta parte, essa exigência para consigo próprias, para com a parte cinematográfica do seu propósito, não é? Sim, sim, sim. É como se que um conjunto de piadas chega para fazermos este filme. Depois fica sempre tudo meio Sim, sim. colado e fácil de antever o que é que vai acontecer. Já no Yannick também ou seja, explora uma ideia e Acho que depois não é tão bem conseguido, depois em alguns detalhes mais de realização não é tão interessante, porque também tem um espaço muito mais difícil, tu tens só um sítio para filmar, em que tu tens que dar ritmo, é um desafio enorme para um realizador, para um argumentista, e ele faz tudo, né? Ele ali pôs um desafio ainda mais complicado, acho eu, de sim, sim, sim. fechou-se muito, né? Tenho de ver mais porque o homem produz mesmo muito, é mais que um filme por ano. Pois Mas é, eu vi um que não era muito bom. Não era muito bom, não me causou assim grande. E era recente, mas eu não tenho vou, não vou ao nome. Acho que não vou. qualquer coisa piano. Esse acho Eu que é, só ouvi o acho que nome. é deste ano. Esse ainda não vi. Não é, acho que não é assim tão recente. Há o do Dali. Acho que é esse. Esse Acho que aí é tem, esse. tem umas partes que eu Sim, gostei. tem umas partes, mas como um Sim, todo, sim, sim, não sim. é. Sim, É sim. isso, é o tal. Tem montes de As, não é? É da. Sim, sim, exatamente. É, exatamente. É uma espécie de brincadeira à volta da figura de Salvador Dali. Sim, Mas é interessante, mas não chega ao nível sim, sim, sim. deste. Este aqui, o segundo ato, é isso tudo, mas eu acho que é a visão de quem tem ciente que o cinema pode estar a dar o pei de mestre. Ou o cinema enquanto. E isso, volta e meia, é relembrado por um ou outro personagem de. Aquele cinema. Não entrando em mitificações, e daí eu acho que aquilo que exibe esta ideia é a inteligência artificial. É ok, isto é muito engraçado, a ficção e a realidade, mas não se esqueçam que há uma espécie de soberano mais ou menos invisível e que vai fazer com que isto vá para um lado, não é? Ou seja, estamos todos agrilhoados a qualquer coisa que nos pode, sei lá, eu acho que é uma espécie de. Estamos aqui numa zona fronteiriça. Não sendo muito apocalíptico, estamos aqui numa zona fronteiriça e vamos refletir o que é que aconteceu até então. Depois podemos fazer alguma futurologia, mas eu parece-me que ele, neste filme em específico, porque tendo em conta os filmes que eu já vi dele, ok, parece-me que é quase tudo comédia, mas ele vai buscar certos tipos de, por exemplo, não sei se já viste Mandíbulas, que é, Ainda não. eles Já me tinhas encontram falado, mas ainda não. aquele tipo de filmes que durante algum tempo foi muito feito, tipo um conjunto de gajos ou dois gajos muito estúpidos, muito tantãs, e é basicamente observar o que é que dois tantãs fazem e esses dois tantãs encontram uma mosca gigante no porta-bagagens de um carro velho que foi roubado. E basicamente são ou seja, alguém com um QI de um youtuber No bem, Ronaldo. um Ok. Ronaldo, por exemplo, um Ronaldo atual, e o que é que eles fazem no mundo? E este foi um género que, durante algum tempo, não sei se na década de 90, não Sim, sei, sim, sim, até aquele foi o Jim filme. Carrey tem Sim, Jim filmes Carrey, desses. exatamente, era isso que eu me estava a lembrar. Com ah, aquele ator muito bom que eu nunca sei o nome, mas que fez o Newsroom, que é incrível, esse ator é incrível. mas não sei se a comparação é esticada, mas volta e meia aparecem, e é por isso que eu preciso ver mais a obra dele, mas até então não parece muito descabido. Mas, por exemplo, o Joyce, o que é que o Joyce fez no Ulisses? Foi pegar uma quantidade de géneros literários, alguns já caídos ou mais perto de nós, o Gonçalo M. Tavares, e agora já faz aqui um parênteses porque parece um estrondo que vem aí. Pois é, Parece que me vem um estrondo aí do um Gonçalo M. novo Tavares. livro. Né? O gajo estava a preparar aqui uma coisinha.
É pegares em tudo o que toda a gente já deu como morto, moribundo, e agora juntar tudo, caraça. E agora, caraça, é um pontapé na porta e parece-me que o Sim, Dupier a está a novidade não, a fazer novidade. isso assim, naquilo que diz respeito ao humor, daquilo que eu tenho visto até então, é, ok, querem metacomédia, querem deste filme dos Tantãs, querem desde um filme absurdo que é só documentário de um pneu, querem um gajo do Camurça, ou seja, ele junta tudo, ele olha para tudo o que foi feito na comédia. É uma espécie de semi-Jesus Cristo, não ressuscita Lázaro, mas é cabrão, puxa-lhe ali os Exato. colarinhos, anda cá, tens de dar mais qualquer coisa, dá-me mais umas linhas para este guião. E o Lázaro, caraça, porra, não se pode dormir, ou caraças. E é com esse não se pode dormir que o gajo depois dá início ao guião. Ah, e daí que essas figuras, o Joyce também mais uma vez, um cume na literatura, mas para essas figuras eles nunca ficam contentes com a certidão de óbito dos outros. Nunca ficam. Ah, isto está morto, isto já foi tudo feito. E ele, Sim, pá, eles dialogam com tudo o que está à volta. deixa estar que eu já te digo, deixa estar que eu já te digo. Faz-lhe um Nunca. boca a boca. Agora voltando ao Gonçalo M. Tavares, que está a sair, acho que é esta semana, uma Pá, sim, epopeia, fica aí. género morto, que ele já lançou uma, não é? A Viagem à Índia. Agora vai lançar. Ele já lançou uma que cruzava com um clássico, tudo em. Exatamente. Ou seja, toda a gente, antes do Gonçalo M. Tavares, o que era dito? A epopeia já não existe, não morreu, já não interessa nada, etc, etc. Entretanto, o Agora é uma gajo. epopeia sobre a atualidade. Não Exatamente. podia ser mais atual. E sobre os Estados Unidos e sobre algo que toda a gente está com dificuldade em reconhecer. Isto é o início de qualquer coisa. Ainda não lendo o livro, porque às tantas postas, afinal não gosto nada daquilo. Sim, pode ser só uma grande ideia, pode ser um. Yeah. Mas seja como for, é ter a audácia de ires buscar o cadáver, anda cá que eu tenho aqui umas mesinhas para te pôr vertical outra vez. E epá, essa é a ousadia, não é? É aquela ousadia, os iluministas era aquele mantra ousa pensar. E parece que já ninguém ousa pensar, já toda a gente tem medo de. Puxando a escrita pelos clarinhos e abanando. Melhor e pior, porque eu recentemente, há alguns livros, notei uma quebra de qualidade, mas também é expectável em alguém que já fez tantos. É claro que E um ou tanto, outro tinha. um nível altíssimo, não é? Exatamente, se a obra dele fosse distribuída por 7 a 8, esses 7 a 8 ganhavam um prémio Nobel. Vai fazendo o que quiseres, vai fazendo o que quiseres e a gente lê se conseguir e tiver dinheiro para comprar todos os exemplares. Exato, só sim. Essa parte às vezes não é. Mas também, se encontrarem uma marca que queira patrocinar este podcast para nós podermos comprar mais livros, nós temos todo o Olha, gosto. só que fosse isso. Só que desse para essa parte, não é? Até podia ser só uma editora, Relógio d'Água, não é? Relógio d'Água, Por exemplo, olha, lançamos um nome aqui para o ar. um plafãozinho e fazíamos a nossa crítica ao livro. Se fôssemos nós a escolher, nós fazíamos logo questão de escolher um bom livro e assim era sempre críticas positivas. O chamado win-win, não é? Acho que não há. Estamos abertos. Taguem depois a Relógio d'Água, os nossos seguidores, imensos seguidores, continuem. Se calhar acabamos por aí para não massarem, não é? Acho que está. Num Fomos para podcast, todo lado fomos para todo lado e não fomos para lado nenhum. e não fomos para lado nenhum, que é o nosso, também o nosso caminho, não é? Mas não podemos ir para muito longe. Não tem gasóleo para voltar. Vamos para o cinema francês. É Olha, claro que o cinema francês não é. desculpem lá, não digam que. Não, não fomos, foi só mencionado. Estávamos a falar de comédia americana escrita, não é? Quer dizer, eu, por acaso agora acho que estou a falhar, porque tanto o Sedaris como o Simon Rich, acho que são os dois americanos, acho que sim. Agora também ficam, eles depois mandem uma carta a ver se mete os papéis. O Trump acho que não os queria lá se eles não fossem, por isso devem ser. O Trump agora está muito picuinhas, está muito amigo, ou uma das frases que ele também é uma máquina de gerar frases lindas. A semana passada, ou há 2 semanas, os Estados Unidos vão reativar o seu programa nuclear com o pretexto é para a paz mundial. E eu acho esta ideia de vamos começar a mandar bombas atómicas, treinar só para a calma, só para a malta. Só para a malta perceber. É que antes mandava-se a pomba, mas a pomba já não tem o mesmo, não mesmo tem, impacto. Não tem. Se Noé tivesse uma bomba para mandar, um míssil, tinha mais impacto. Tinha mais impacto. O Trump é mesmo uma máquina de gerar abismos. Produção de disparates. Sim, não era fácil ser escrito naquele gajo. Com a idade, ele tem tudo para perder completamente
Ao pouco que ainda tem de que o Mas achas que ele prendam, ainda não tem é? ali um ligeiro freio? Há qualquer coisa que o agarra? Eu acho que ainda tem. Ainda tem? Dá mais 5 aninhos a ver o que É, é que caraças. É porque isso também pode ser a um menos que fique exercício. ali mesmo. Pode ser um exercício engraçado. Este é o Trump. Imaginá-lo sem defesas. Até Então, onde é que ele é capaz de ir? há 5 anos como é que ele era? Um bocadinho menos do que isto. Sim, isso é Se verdade. calhar a estupidez não tem limites. Sim, isso é verdade. É como Einstein dizia, não sei se num ginásio ou mesmo da boca dele, mas acho que dizia qualquer coisa. Não sei se apanhei esta citação no, no O Ein- Solinka, apanhei esta citação no Tá bom, Solinka, a tá ver bom. se Dito pelo dito pelo- próprio que sim, o ele. Einstein ia para a passadeira Ele e tinha um disse gesto, não sei se já te deste conta, uma das fotografias mais famosas do Einstein é ele com a língua de fora, sim, 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 sim. que é uma das práticas mais comuns das influencers, gostam de tirar fotografias com a língua de fora. Epá, É, eu acho, não é o patinho, não é? sim, Aquele, mas não sei se em segundo ou em já está mais primeiro. em modé, não é? Epá, eu aí não sou tão rigoroso porque eu não estou a par dos números. Não há um censos, boquinhas, Eu acho que era uma estatística importante. já estamos aqui na reta final e agora vamos só dar um lamiré, talvez no próximo episódio possamos começar por aí. Dos três Salazares, porque já houve uma altura, não sei se recordas, já não sei quem é que disse, mas era um Salazar em cada esquina. Sim, sim. Entretanto, fomos para os três Salazares e já houve, segundo reza a história, um Salazar. Dentro destes três cenários, qual é aquele que mais te agrada? Não, eu acho que dá para ser três Salazares, porque é o próprio, o Oliveira Salazar, a segurar em duas espátulas daquelas, sabes? É só isto que eu imagino. O gajo atrás de. E se calhar não ficava pior do que o Montenegro. Digo que também não tenho visto as obras dessas patas. Tenho visto, não, tenho visto aí nas montras das pastelarias. Ou seja, tendo em conta a obra desse Salazar comparando com o Senhor Luís, não me parece mal. Mas eu acho que não houve aqui um exercício. Mas estavas a dizer, só para não ficar aqui, que nós não temos uma cultura vasta e imensa, eu acho que era um Salazar em cada esquina vem de um sketch do Herman. Eu não sei se foi alguma figura que disse isso ou se ele ouviu nas ruas. Eu acho que até é o José Pedro Gomes que diz essa frase num sketch do Herman Eu sei que essa, Enciclopédia. Não eu sei se sei que quem essa sabe frase é que é. bastante antiga, mas tinha de fazer aqui um exercício de escavação de onde é que se foi Eu ele a vou deixar satirizar. aqui, se não for, depois digam-me, que esta é a ideia que eu tenho. É que pode ter Mas, sido um mas político o que é qualquer que disse achas isso. melhor? Um Salazar em cada esquina ou três Salazares iguais àqueles da história de Portugal? Mas esquinas há muitas, não é? Já, esquinas há muitas, seu Não pai. achas que dava má fama às esquinas que antes eram ocupadas? Eram prostituição, não é? E Yeah. agora eram salazarentas. Epá, Imagina, mais vale três só. cada esquina tinha uma senhora prostituta e agora de repente aparecia um Ao Salazar em lado cada dela, esquina. ao lado dela estava o Salazar. Pá, acabava com o negócio da prostituição, não é? Sim, Quem é que sim, aquilo queria ir? é um espanta. E epá, acabava-se a prostituição, é isso? É isso que o pessoal quer? Depois onde é que iam as prostitutas, não é? Porque há às tantas sim Eles as fossem para putas. o Parlamento, já que estavam Salazar em cada esquina. E depois ficámos com esta situação. Ficávamos com um Salazar em cada esquina. Tu saías à rua e estava um Salazar e às tantas podias te esquecer. Você não é. Ah, não, desculpe, estava a E fazer às confusão. tantas, estavas a comer um facho, não é? Que Quer dizer, dizem também. que ele se calhar não era facho, não é? A questão dos três, indo um bocadinho mais ao rigor, como é uma coisa característica do senhor André Ventura. Eu não sei se ele sabe, não sei se tem lido livros, mas não é muito Eu acho que comum. ele lê alguns disso, eu acho que sim. Mas se calhar mais tem que estar inclinados para um lado. Se estiverem inclinados para a esquerda, ele, "Ué, que isto é um hieróglifo." Que eu me recordo, não há assim nenhuma ditadura com três ditadores. A ditadura preza-se por ser só um gajo. Uma ditadura com três gajos, às tantas está a meio caminho entre o Parlamento, não é? Pois, às tantas é só o que está, não é? É. Começava a haver uma guerra entre os três para saber quem é que é o verdadeiro Salazar. E nós sabemos, como as leis do mercado, competição, o que sobrevivesse seria um super Salazar. O Pessoa era o super Camões. E o Salazar que saísse daqui era um super Salazar. Epá, acho que ficávamos ainda piores. Se calhar o que o Ventura quer é mesmo um Às super tantas Salazar. às tantas haveria um Salazar à direita, um Salazar centro e um comuna, um Salazar comuna. Aqueles desentendiam-se todos de tal maneira que criavam cada um o seu. Se calhar Isso até pode ser uma experiência gira. É mandar vir e depois ver é se mandar a vida da Temo. ainda temos, e depois ver se. Nós já temos os nossos, não é? É só. Só falta ele aparecer com uma máscara de Salazar. Não seria a coisa mais ridícula que já fez ao
ou E disse já ninguém ia ligar muito, na verdade. muitas emendas em um soneto com Roberto Gamito, Daniel Cruz ou vice-versa, se for dito alfabeticamente, se for dito por ordem alfabética. Por ordem dos menos interessantes também, não é? Não. Isso o interesse aqui é subjetivo e podes São acabar lógicos, da forma que mas- quiseres. Não se esqueçam da próxima vez de me trazer a seguinte informação, que é: com quantos paus se faz uma canoa? Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.